Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia, VoIP e Redes. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na série de montando a minha CNC caseira multifuncional. Hoje vamos configurar a eletrônica, configurar a CNC Shield, o Arduino Uno e fazer a conexão dos drivers A4988 dos motores e fazer a ligação da máquina. Então fique ligado no vídeo que tem muito conteúdo legal no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Aqui no canal você acompanha conteúdos sobre telefonia, interligação entre sistemas, tronco, SIP, sistemas de telefonia legado com sistema de telefonia IP e muito mais, assim como automação residencial, internet das coisas, usando Raspberry e sensores que facilita o dia a dia com a automação residencial e o sistema de telefonia integrado. Então vem com a gente, acompanhem os conteúdos que já estão disponíveis no canal e fique ligado para acompanhar novos lançamentos aqui no canal Telefonia, VoIP e Redes. Aqui eu já separei todo o material que vamos usar. Aqui é a plaquinha Arduino Uno. Essa plaquinha veio no kit, né? Eu comprei a plaquinha Arduino Uno com os outros componentes. É um Arduino Uno comum, né? Um tradicional. Aqui tem a CNC Shielder, né? A CNC Shield versão 3. Essa plaquinha é bem legal para controle de máquinas simples assim. Aqui tem um botão reset, que é para reiniciar a máquina quando precisar, reiniciar as configurações da placa. Aqui a entrada de alimentação dos motores. Ela recebe 12 volts essa plaquinha. E esses conectores amarelo e vermelho aqui são os conectores onde vai os drivers. Essa plaquinha ela trabalha com driver A4988 ou o driver DRV8825. Aqui essa barra é para conectar os fins de curso. Aqui esses pinos é onde conecta no Arduino Uno. Ela encaixa perfeitamente nos conectores do Arduino Uno. Ela só encaixa em uma posição no Arduino Uno, não tem como ligar errado. É meio que muita falta de atenção se você ligar essa plaquinha errado aqui no Arduino. Para ligar ela fácil de maneira correta, basta alinhar os últimos pinos. Aqui nessa posição ela não encaixa, é nítido que não encaixa. E se for encaixar com os pinos para fora também dá para perceber que está mal encaixado. Então aqui basta alinhar os últimos pinos da CNC Shield com os últimos conectores do Arduino e ele encaixa perfeitamente. O encaixe dos drives também é simples de fazer. Eu vou mostrar aqui na sequência como que a gente faz o encaixe dos drivers. Mostrar ele primeiro aqui, mostrar um de perto aqui, dá para ver. Esse é o A4988. Ele tem um desenho a marcação, né, dos pinos de cada um impresso na placa. Aqui esse meu ele já está com o dissipador de calor. Aqui as marcações, né, dos pinos, GND, volts, direção do motor, essas coisas. Ele tem uma marcação também que é para você saber a posição correta de ligar ele na CNC Shield, que é esse pino de Enable que tem aqui. Ele tem escrito Enable aqui. Esse pino de Enable na CNC Shield ele tem também marcado EN, que é a posição que você vai ligar o driver para encaixar ele na posição correta. Se você liga ele na posição incorreta na placa, pode correr o risco de causar danos ou no driver ou na placa. Então por isso já vem marcado a posição de Enable aqui na placa, fica nessa posição. Todos os conectores têm o EN de Enable, e aí você basta alinhar o Enable do drive com o Enable da placa nessa posição aqui e fazer o encaixe correto do drive. Ele é fácil de encaixar, você não precisa fazer força para encaixar, encaixa perfeitamente.
aí todos os drivers são encaixados na mesma posição, seguindo a nomenclatura que está marcado Enable no drive e Enable na placa. Tem que corresponder certinho para o seu drive estar ligado da maneira correta. Lembrando que o dissipador de calor para esses drives é indispensável, né? Você precisa ter o dissipador de calor para evitar superaquecimento e danificar o seu drive ou danificar a placa. Além do dissipador de calor, você precisa colocar uma ventilação forçada, né? Colocar uma ventoinha para ficar refrigerando os drivers e manter a temperatura de trabalho da máquina aceitável. Aqui eu já fiz a conexão deles. Em seguida eu vou ter que calibrar, né? Tipo, ver a calibragem correta dos drives de voltagem, né? Quantos volts eu vou colocar nesse drive de acordo com a amperagem dos motores. Os motores que eu estou usando é o NEMA 17, né? De 1.5 ampere e que ele trabalha com 3.6 volts. Aqui eu tenho o meu cabinho USB que veio com o kit, né? Esse cabo é muito curto, eu não vou usar ele para conectar na minha máquina, que ele é muito pequeno, ele não dá no tamanho para chegar aqui da bancada até o meu PC. Então eu tenho um outro cabo USB aqui no mesmo padrão, é um cabo de impressora HP e ele foi compatível com o meu Arduino. Eu liguei, ele reconheceu automaticamente. É um cabo de impressora HP esse aqui. Funcionou legal, que ele tem um tamanho maior, né? Eu consigo ligar aqui no meu PC que está abaixo da bancada e ligar aqui no meu Arduino. Assim, a partir do momento que eu liguei o cabo ali, agora eu vou ligar aqui no PC, ele já vai acender o LEDzinho ali do Arduino, já acendeu o LED vermelho. Lembrando que para fazer a regulagem dos drivers, agora eu ainda não preciso alimentar a CNC Shield. Aqui o Arduino com o LEDzinho ligado. Então, como eu falei, eu não preciso ligar ainda a minha CNC Shield. Eu só preciso ligar ela, a alimentação nela, quando eu for usar com os motores. Esse cabinho aqui foi um cabinho que eu fiz. Na sequência do vídeo vocês vão saber para que vai servir esse cabo aqui. Fica na curiosidade aí que em seguida vocês vão ver usando esse cabinho aqui e para que ele vai servir. Eu comprei os conectores e soldei todos esses fios aí. Fiz um cabinho bem legal. Agora eu vou posicionar o multímetro aqui e dar sequência na calibragem dos meus drivers. Essa calibragem é chamada de valor de referência, né? Você tem que ver qual que é o VREF, né? Que é o VREF, o valor de referência que você vai colocar no seu drive, quantos volts o seu drive vai, em quantos volts seu drive vai trabalhar. Esse VREF você precisa calcular ele de acordo com a amperagem do seu motor. E de acordo com o drive também. Nesse caso é o A4988. O DRV 8825 eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tem um VRF diferente, a calibragem diferente. Para medir qual que é a voltagem que está atual no seu driver, é o mesmo processo que você faz para regular, né? Basta conectar a ponta preta do multímetro, né, que é o GND, em qualquer pino GND da placa. Aqui eu estou conectando ele no próprio GND da fonte, da entrada de alimentação dos motores. Eu vou tentar fixar ele aqui, se não der certo eu vou fazer manual mesmo segurando. Então basta colocar o negativo do multímetro no GND, em qualquer pino GND da placa, e o positivo você põe na chavinha ali que tem no drive, que é o trim pot do drive, onde você regula a voltagem dele. Não deu certo aqui para fixar no GND de onde entra o fio de alimentação do motor, então eu vou ter que fazer ele segurando manual mesmo. Vou reposicionar aqui a minha placa porque o cabo está puxando ela aqui, senão vai cair.
posicionar o multímetro aqui para começar a medição e ver qual que é a tensão, qual que é a voltagem que está configurada nos meus drivers aqui. Eu vou pôr um suportezinho aqui no multímetro para dar para ver aqui na filmagem, dá para ver quanto que ele vai estar marcando aqui. Aqui eu ponho o preto aqui no GND e o positivo eu ponho no trim-pot do driver. Regular, eu preciso regular a escala correta do multímetro. Eu vou regular aqui para milivolts para eu conseguir ver exatamente quantos milivolts vai estar no driver. Esse aqui está em 977. Eu acho que eu tentei configurar ele para 960, mas como a precisão para regular ele é muito complicada, ele ficou com 977, 978. Então esse valor aproximado ele não vai causar superaquecimento no drive, nem vai superaquecer o motor. Esse outro aqui está com 1103. Eu coloquei uma voltagem maior nesse drive aqui, porque eu vou fazer uns testes de ligar dois motores no mesmo drive. Eu pesquisei conteúdo na internet sobre isso, se eu conseguia gerenciar dois motores no mesmo drive. Encontrei algumas matérias explicando algumas coisas lá que talvez não funcione, perfeitamente, mas eu vou correr esse risco e vou testar. A minha máquina eu vou precisar de ter dois motores no Y, dois no Z, então eu vou ter que ligar dois motores no mesmo drive do eixo Z. E por isso eu coloquei uma tensão maior nesse drive aqui. Vou fazer o teste e ver se vai causar algum problema na máquina, se vai ter algum problema no driver. Aqui para regular, você pega uma chavinha, coloca o positivo do multímetro, lá, o vermelho do multímetro aqui na chave, e você coloca a chave no trim-pot do drive, e assim você consegue fazer a regulagem do drive corretamente. Esse é o processo, né, para regular. E o cálculo, eu não vou explicar isso detalhado aqui no vídeo, porque tem muito conteúdo já na internet, no Google. Se você pesquisar valor de referência, cálculo de VRF para drivers DRV8825 ou A4988, você vai encontrar muito conteúdo legal explicando detalhadamente. Inclusive eu peguei esses valores que eu configurei, que eu estou configurando nos meus drives aqui em uma matéria lá bem explicativa que eu encontrei em um site, e tem vários sites explicando como que você configura o valor de referência para os drivers. Então aqui eu vou terminar de fazer a calibragem do meu driver, ligar e depois dar sequência em ligar ele na máquina. Na sequência aqui que eu finalizar a calibragem dos drives, eu vou carregar o software na placa, né, o GRBL que eu vou usar, carregar o GRBL, e aí a partir desse momento a placa já vai estar pronta para ser colocada na estrutura da máquina e fazer a ligação dos motores e dos fins de curso, e já começar os testes de movimentação dos eixos na máquina. Depois eu vou dar sequência, né, ligando o meu módulo laser para começar a fazer alguns testes de marcação ou de corte com laser. Então pode ficar ligado aí na continuação do vídeo, que assim que eu terminar a calibragem aqui, eu já vou dar sequência no carregamento do software aqui. Essa parte é bem simples de fazer, né? Eu vou carregar o GRBL padrão do jeito que está lá no GitHub, só fazer o download e carregar ele no Arduino e dar sequência na montagem. Dando sequência aqui na configuração da placa CNC Shield, eu estou aqui com o Google aberto já e já vou fazer o download. Na verdade eu já fiz download, né? Vou só mostrar a página correta de download do GRBL versão 1.1,
que é a versão que eu vou usar na minha máquina. Aqui eu venho na página do GitHub do GRBL. Pode entrar em qualquer um desses links aqui. Eu vou entrar nesse link aqui e vou procurar a página do GRBL versão 1.1. Aqui tem toda a documentação do GRBL, né? Você encontra aqui na página principal do GRBL. Tem uma documentação bem extensa, né? Bem explicativa de várias configurações que você pode aplicar na CNC Shield. Aqui tem um wiki do GRBL que é bem legal, explica sobre fim de curso, que é eu precisei usar esse modelo de ligação dos fins de curso. Aqui tem 4 opções diferentes que você pode usar. Aqui com filtro de ruído, normalmente aberto, com filtro de ruído normalmente fechado. Aqui normalmente aberto sem filtro, e aqui é o normalmente fechado. Isso é uma das configurações que é essencial a gente ter na máquina. Colocar o fim de curso. Na minha opinião, a melhor opção é o fim de curso normalmente fechado e com filtro de ruído. Esse é o diagrama da ligação. Aqui ele fala um exemplo para ligar fim de curso nos eixos na posição mais e menos. É opcional, né? Você pode ligar só no mais ou só no menos, mas para ficar excelente mesmo, numa configuração boa, o ideal é ligar nas duas posições, no mais e no menos. Essa pasta de documentação aqui é bem legal. E voltando aqui para a página de download, por padrão aqui acho que ele ainda não está definido a versão 1.1. A gente tem que procurar em algum local aqui o link para fazer o download da versão 1.1. Aqui ele tem um link para fazer doações para quem quiser contribuir com o projeto. Tem algum conteúdo explicativo aqui para fazer o download do exemplo pré-compilado já, que é o arquivo .hex. Se quiser fazer o arquivo a versão pré-compilado, já é só clicar aqui. Na verdade essa página aqui ela já está atualizada assim para a versão 1.1 do GRBL. Aqui tem todos os arquivos de configurações e os exemplos. No meu caso eu já baixei esse arquivo aqui, eu criei uma pastinha aqui CNC, e aqui a minha pasta do GRBL versão 1.1. Aqui é a data, né? Já está descompactado. Quando você baixa ele vem zipado, eu já descompactei. E aqui tem os arquivos do GRBL. A pasta que a gente carrega no Arduino Uno é essa pasta aqui. Ele baixa todos esses arquivos, mas na verdade a gente só carrega essa pasta aqui no Arduino Uno. E para carregar no Arduino Uno tem as duas opções. Ou você pode usar a ideia do Arduino. Eu estou aqui com ela aberta. Ou no meu caso, para carregar o GRBL 1.1, eu usei esse outro aplicativo aqui, está nessa parte, que é o Xloader. Eu usei o Xloader porque eu já tinha carregado a versão 0.9 do Arduino Uno usando a ideia do Arduino. Quando eu fui sobrescrever, né, carregar a versão 1.1, ele dava que carregou o GRBL 1.1, e quando eu fui fazer os testes na máquina, não tinha carregado ainda, não tinha alterado a versão, ele continuava na versão 0.9. Aí eu usei aqui o Xloader e ele carregou, ele sobrescreveu o GRBL para a versão 1.1 na máquina. Então aqui, se a gente for fazer o carregamento usando a ideia do Arduino, se for a primeira vez que estiver carregando, usar a ideia do Arduino, o primeiro passo é verificar qual que é a porta COM que o seu Arduino foi identificado. Nesse caso aqui no Windows, eu venho em gerenciador de dispositivos e vou ver qual que é o número da porta COM do meu Arduino.
Aqui ele está com a porta serial USB com 16. Então essa com 16, eu venho aqui em ferramentas e vou setar aqui a com 16. Eu vou selecionar a minha placa, né, Arduino Uno, e na com 16, e aí a partir desse momento a minha placa já está preparada, conectada no computador para fazer o carregamento do GRBL. Para fazer o carregamento do GRBL, basta vir aqui em Sketch, incluir biblioteca e adicionar a biblioteca zip. Aqui ele vai abrir o Explorer do computador e você vai selecionar a pasta onde está o GRBL. Aqui no meu caso está em CNC, GRBL 1.1 e a pasta GRBL. Você clica em abrir. Aí ele, como eu falei, eu já carreguei, né? Ele dá uma mensagem aqui que a biblioteca chamada GRBL já existe. Então a minha biblioteca já existe aqui. No caso, se for a primeira vez que você estiver carregando, ele vai mostrar aqui que é a quantidade, né, de dados que você vai carregar. E aqui basta clicar na setinha aqui de carregar, que ele vai fazer o upload dos arquivos do GRBL para o seu Arduino Uno. Na sequência aqui, depois que você clicou no botão carregar, o segundo passo, você vem aqui em arquivos, em exemplos, aí você vai procurar aqui onde tem escrito GRBL. Vai aparecer, acho que bem aqui no final, aqui GRBL. Aí você clica aqui em GRBL Upload. Ele vai abrir uma segunda janelinha com uma telinha aqui e um botão de carregar novamente. Aí você clica em carregar novamente. Aí ele vai fazer todo o processo de compilar e carregar o GRBL para o Arduino. Nesse caso, usando a ideia do Arduino. Se for usar o Xloader, é mais simples aqui. Você aponta qual que é o dispositivo, né? Ele já identificou aqui, que é o Uno, né? Qual que é a porta que ele está conectado, a velocidade de conexão, e eu aponto aqui, eu vou procurar também do mesmo jeito qual que é o endereço da minha pasta de RBL. Aí dá um abrir aqui e ele já vai carregar, e só clicar em upload aqui e já vai fazer o carregamento do GRBL. A partir do momento que fez o carregamento, aqui a nossa placa está configurada, quer dizer, já está com software de gerenciamento da placa carregado nele. Aí a partir desse momento a gente já pode fixar nosso CNC Shield com Arduino Uno na máquina. E para fazer o controle eu vou usar o Universal G-Code Sender ou o Laser GRBL, dependendo do uso, né, da situação. Para usar com a mini retífica eu vou usar o Universal G-Code Sender, e para facilitar com o módulo laser eu vou usar o Laser GRBL, que ele já tem algumas ferramentas lá que facilita o gerenciamento da máquina usando o módulo laser. Aqui, depois que a gente conecta a placa, carrega o GRBL e sobe o GRBL no Arduino Uno, aqui a minha máquina ainda está conectada, ele identifica aqui a porta, aqui eu venho e dou um conectar, usando o Universal G-Code Sender. Ele conectou já na placa. A minha CNC Shield ainda está desligada, né? Que eu não liguei os motores ainda não liguei os motores na CNC Shield. Eu não consigo fazer nenhum movimento de eixo ainda. Mas se for a primeira vez que você estiver configurando, você precisa aplicar algumas configurações na máquina. Usando o Universal G-Code Sender, nessa versão que eu estou usando aqui, a versão 2.0, para fazer as configurações da máquina, eu venho aqui nesse menu Machine e venho em Firmware Sets, e ele vai abrir essa janelinha com as propriedades de alguns parâmetros importantes que a gente precisa configurar na máquina. Aqui tem uma descrição breve do que é cada parâmetro e tem o valor do parâmetro. Esses valores aqui ele vem em default, eu não alterei. O valor que eu alterei foi esse aqui, o 5, né, que eu inverti o
os pinos de limite. Um outro valor que eu alterei foi esse aqui, habilitar os hard limits, que por padrão ele vem com 0, né, que é desabilitado. É habilitar o home, eu também alterei esse parâmetro para habilitar o home. Aqui nesse outro parâmetro 23 eu alterei para alterar a direção do home, né, inverter a direção do home. Aqui é o ciclo de velocidade, né, o feed rate do home, qual que é a velocidade que a sua máquina vai fazer. E lembrando que esses parâmetros aqui não são fixos para cada máquina, né? Cada máquina pode ter um parâmetro diferente de acordo com o tipo de tração que você está usando nos eixos. Se você vai estar usando fuso, qual que é o passo do seu fuso, se está usando barra roscada, se está usando correia GT2 e assim por diante. Lembrando que para chegar nesses parâmetros aqui eu fiz alguns testes. Aqui é a procura do home, né, a velocidade que vai fazer o home. Esse outro parâmetro aqui eu deixei default, e aqui também deixei default. Esse outro parâmetro eu alterei, né, é a velocidade máxima do spindle, né, que ele vai de 0 a 1000 ou de 0 a 255, dependendo do tipo de spindle que você vai usar. Esse parâmetro eu setei aqui para usar com o laser, né, que eu posso usar alterar a potência do laser. Esse eu não alterei, deixei padrão. E aqui para habilitar o uso do módulo laser eu alterei para 1. Por padrão ele vem zerado, vem com o uso do laser desativado. Eu habilitei para 1. E aqui é a velocidade de trabalho dos eixos, né? No eixo X eu deixei como 100.000, no Y 629, no X também. Aqui a velocidade o feed rate, a velocidade que ele vai percorrer quando a máquina não está trabalhando. Quando eu estiver fazendo o home, por exemplo, quando a máquina não estiver trabalhando, ele vai o eixo vai percorrer nessa velocidade. Aqui tem a aceleração dos eixos, né, aceleração do eixo X, Y, Z. Lembrando que esses parâmetros aqui, o ideal é fazer testes antes para chegar no parâmetro ideal da sua máquina. E aqui são as medidas, né, de quanto o seu eixo percorre, né, a medida em milímetro. Nesse caso, a minha máquina eu setei aqui para 300 milímetros no eixo X, 600 no eixo Y e 500 no eixo Z. Essas são as medidas de área útil da minha máquina no momento que eu fiz os primeiros testes. Lembrando que esses primeiros testes eu fiz com a máquina antes de remodelar o eixo Z dela, o eixo XZ. Como eu alterei, eu vou ver se eu consigo ganhar alguns milímetros nessas posições aqui do eixo X e ver se eu ganho alguns milímetros no eixo Y. No eixo Z eu tenho certeza que eu não ganhei posição. Provavelmente eu até perdi alguns milímetros do eixo X, mas isso eu vou testar agora na segunda vez que eu ligar a placa na máquina, e aí eu vou fazer os testes e possivelmente eu coloque aqui também no vídeo. Eu faço uma atualização no vídeo e atualizo as informações que eu vou ter nesses eixos aqui, qual o espaço. A partir desse momento só basta salvar. Você salva essas informações, fecha aqui a janela e a sua máquina já vai estar pronta para começar a movimentar os eixos. Aqui tem os botões de controle, Y mais, Y menos, X menos, X mais, E mais, E menos. Os botões de reset, né, desbloquear, reset, para fazer zerar a máquina, fazer o home e todos os botões de controle. No futuro eu ainda vou voltar nessa telinha aqui quando eu for fazer os testes, né, de mandar um arquivo para trabalho na máquina. Mas por enquanto eu vou fechar aqui e vou abrir o Laser GRBL
mostrar de início também que a gente tem também os campos de configuração na máquina. Aqui veio a porta de conexão, a velocidade, dá um conectar aqui, ele já identificou, né, já conectou. E aqui a gente tem o menu de configuração também, tem aqui a configuração do GRBL, são aqueles mesmos parâmetros lá do Universal G-Code Sender. Eu tenho os mesmos parâmetros para configurar aqui no laser GRBL. Então, para usar com o laser, com a máquina só com o módulo laser, você pode configurar ela direto por aqui. Não precisa usar o Universal G-Code Sender, basta usar o software laser GRBL que já está tudo, já tem todos os parâmetros também aqui, as funções. E aqui tem um outro menu de configuração, que é para você habilitar algumas funções a mais que não vem por padrão, né? Tipo de G-Code e assim por diante. Vale explorar um pouco mais, com um pouco mais de paciência aqui, essas opções. E um dado interessante é esse menu aqui, que é o banco de dados de material, né? Que já vem pré-carregado aqui algumas configurações de máquina. Na verdade, algumas configurações de trabalho, né? Velocidade de milímetros por segundo, né? Potência do laser, qual que é o tipo, a potência máxima do laser que você vai usar. E já vem pré-carregado aqui. Você pode adicionar outros, pode customizar os que já vem criado aqui, e é bem interessante explorar essa parte aqui. Aqui dá para criar botões aqui. Por padrão ele vem só com esses 4. Esse outro aqui foi eu que adicionei, que é para ligar e desligar o laser, para ajustar o foco. E eu vou explorar um pouco mais também dessa funcionalidade na sequência dos vídeos. Então era isso aí, essa parte de configuração por enquanto é só isso. Então eu vou desconectar a placa aqui e já vou fazer a ligação física dela na máquina. E na sequência eu continuo com os testes de movimento dos eixos, explicar alguns detalhes a mais de como que está ligado, né, quais cabos está indo para os motores, como que está ligado os fim de curso e assim por diante. Então eu acredito que por hoje eu vou ficar por aqui, né, com essas explicações. E essa parte de teste mesmo eu vou deixar para um próximo vídeo, que esse vídeo vai acabar ficando muito longo e eu posso acabar perdendo a sequência dele se eu for colocar o outro conteúdo de ligação da máquina e dos testes junto com esse mesmo conteúdo. Então, para quem gostou até aqui, pode deixar um joinha, pode deixar o seu comentário se está com alguma dúvida. Para quem ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever. Quem quiser acompanhar, pode se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para acompanhar a sequência dos testes da máquina. Então é isso aí, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.